Fala aí, pessoal, tudo tranquilo? Bom, mais uma aula legal de física. Essa parte de ondulatória é muito massa, muito prática. Vocês já viram as cordas vibrantes e que explica lá os instrumentos musicais de cordas. E agora o que explica os instrumentos musicais de tubos, né? A flauta, por exemplo, o clarinete, olha o órgão da igreja. Então a gente vai falar sobre os tubos sonoros, sobre as condições, sobre os harmônicos e a parte prática dessa aula é muito massa. Então vamos lá, bons estudos para vocês. Bom, pessoal, primeira coisa, vamos lembrar da onda sonora, né? Qual é da onda sonora? Ela é uma onda longitudinal, lembra? Então aqui nós temos as partículas, né, de ar que vibram quando a energia passa por elas. Veja essas bolinhas vermelhas, ó, que são partículas de ar que apenas vibram longitudinalmente, né? Quando a onda se propaga para a sua direita, a direção de vibração das partículas também é horizontal, tá vendo? E nós temos aqui, porque quando você fala de uma onda sonora, ela é uma onda de pressão. Muitos falam, usam esse termo, olha, é uma onda de pressão. Então existe aqui uma pressão que é feita e essa pressão, essa energia é transmitida ao longo das outras partículas. Então nós temos uma região que o ar fica mais comprimido, tá vendo? Onde as partículas estão mais juntas uma da outra, é a região de compressão. E uma região onde as partículas estão mais distantes, é a região de rarefação. Agora, não é uma onda longitudinal? Só que muitas vezes, como é que a gente vai ficar desenhando isso aqui, né? Nós representamos como se fosse uma onda transversal, uma onda de corda. Mas aqui vocês estão vendo, ó, que o gráfico é mais um gráfico, tá vendo? Que mostra as partículas, as regiões que elas estão mais comprimidas, tá vendo? Então nós temos aqui a crista, tá vendo? Representando com crista, e a distância entre duas regiões iguais é a região do comprimento de onda, é a distância, né, comprimento de onda. Então, muito bem. Então, vamos lá de novo. É uma onda longitudinal, mas a nível de desenho, nós desenhamos como se fosse uma onda transversal, que fica uma onda mais fácil da gente visualizar. Mas toma muito cuidado. A onda é assim, né, uma onda de pressão, e muitas vezes o gráfico aqui representa exatamente essa região de pressão maior. Beleza? Vamos continuar. E a onda estacionária que ocorre, eu mostrei na aula passada a onda estacionária na corda. Como que ficaria a onda estacionária numa onda sonora? Então, vocês estão vendo nessa imagem de cima a onda que se propaga para a sua direita. E o que acontece com a onda estacionária? Lembra que era uma superposição de duas ondas iguais, né, com a mesma velocidade, mesmo comprimento de onda, que ocorreu uma reflexão em alguma região. Então veja que essa onda de cima está se propagando para a direita, ocorreu uma reflexão e ela volta a se propagar para o lado esquerdo, tá vendo? Então nós temos aqui as duas ondas, a onda incidente e a onda refletida. E aí existe a superposição dessas ondas. Olha só, formou-se uma onda estacionária, que nós vamos representar como se fosse uma onda transversal, tá vendo? Mas aqui são os picos, né? Quando você tem, então, a superposição crista com crista ou vale com vale, nós temos, então, a interferência construtiva, que são os ventres. E nós temos as regiões que não vibram. Você tem aqui uma crista com um vale que forma os nós. É muito louco isso, mas você vê aqui, por exemplo, ó, uma partícula de ar que ela é como se fosse espremida, né? Vem uma onda de pressão do lado esquerdo, vem uma onda de pressão do lado direito, e se você notar aqui, as partículas ficam espremidas, então elas não se movem. Então existem regiões que as partículas têm um deslocamento maior, ó. Esse deslocamento maior seria representado no gráfico aqui pelo ventre, tá vendo? E nós temos aqui os pontinhos que não vibram, né? Seriam pontos de interferência, então, destrutiva, e, portanto, eles têm vibração zero, ou seja, não vibram, né? Então, é isso que vai acontecer num tubo sonoro, ok? Uma onda estacionária desse modelo, mas nós representamos dessa forma. Pessoal, então, dentro de um tubo, se tem uma vibração de ar, né, num certo tubo, que nós vamos chamar de tubo sonoro, há formação de onda estacionária. E nós classificamos o tubo em dois tipos, o tubo aberto e o tubo fechado. Reparem que o tubo aberto, onde você coloca a boquinha aqui, ele é aberto dos dois lados. Então, onde você coloca a boquinha é embocadura,
Veja que ele tem uma abertura de cá e tem uma abertura de cá. Então, esse é o tubo aberto. Então, aberto é aberto dos dois lados. E o tubo fechado, ele é fechado em um lado e aberto do outro. Legal? Então, o tubo, quando a gente fala tubo fechado, quando você sopra aqui, você injeta ar, o formato do tubo vai fazer um turbilhonamento do ar, o ar vai ficar doidão aqui dentro, então vai gerar uma onda sonora que vai, uma onda sonora que volta, onda sonora que vai, onda sonora que volta, tem uma certa interferência, e aqui nós temos uma onda refletida na própria parede do tubo. E aqui nós temos uma onda refletida pela diferença de meio, né? A própria diferença de densidade do ar, né? Dentro do tubo, fora do tubo. Então, ocasiona uma reflexão. Então, você tem onda que vem, onda que vai, formam ondas estacionárias, é onde você vai ouvir, então, o som emitido por esses chamados harmônicos que a gente vai estudar. Então, não se esqueça, tubo aberto é aberto dos dois lados. Tubo fechado é fechado de um lado e aberto do outro. Então, a maioria dos instrumentos musicais de tubos são abertos. Então, aqui, por exemplo, você sopra lá, você tem uma abertura de cá, tem uma abertura lá no final. Então, aqui é o clarinete, né? Mas a clarinete, a flauta, a maioria dos instrumentos de tubos são abertos. O tubo fechado é mais raro, mas olha aqui, ó, esse aqui é um tubo fechado, isso aqui é a flauta de Pan, né, também conhecida como flauta andina. Então, tá vendo que os tubinhos aqui são fechados? Ó? Então, só tem a abertura onde ele sopra, né? Aí ele não vai tampar tudo, né? Ele sopra numa parte aqui e faz o deslocamento do ar ressoar, né? Vai produzir uma ressonância onde você vai ouvir um som agradável, geralmente, né? Legal, então, pessoal? Então, tubo sonoro aberto, aberto dos dois lados, tubo sonoro fechado, aberto de um lado, fechado do outro. Bom, vamos ver como é que funciona, então, a formação de ondas estacionárias no tubo aberto. Então, aqui você está vendo que tem a abertura dos dois lados, e essa é a figura mais simples formada. Veja que quando você tem o tubo aberto, a parte aberta do tubo vai formar um ventre de vibração. Então, aqui, pessoal, vai formar com a onda que vem e a onda que volta, devido à mudança de meio, mudança da densidade aqui, mudança da pressão interna e externa, a onda que vem e a onda que volta, ela sofre uma interferência crista com crista, ou vale com vale. Ou seja, tem uma interferência construtiva e aqui as partículas vibram com maior amplitude. Então, na parte aberta, você tem um ventre de vibração, uma interferência construtiva. E aqui na parte mais simples, que a gente vai chamar de primeiro harmônico, vai formar apenas uma região de interferência destrutiva e, portanto, apenas um nozinho. Tranquilo? Bom, como que você lida com a formação dos harmônicos? Como é que eu acho a frequência de vibração para que isso ocorra? Bom, o comprimento do tubo da parte vibrante você chama de L. E veja que eu tinha falado para vocês que a distância entre dois nós consecutivos era lambda sobre 2. Aqui só tem um nó, né? Então, aqui em tubo sonoro, a gente usa muito essa medida. A distância entre um ventre e um nó é lambda sobre 4. Então, a gente vai medir muito lambda sobre 4 em tubo sonoro. Mas aqui, ó, lambda sobre 4 mais lambda sobre 4 dá lambda sobre 2. Então, o primeiro harmônico é igual corda vibrante. Olha só, o primeiro harmônico do tubo sonoro aberto. Aliás, todo o tubo sonoro aberto, as equações são parecidas, são iguais à corda vibrante. Então, o que você faz? L é lambda sobre 2, ó, lambda sobre 4 mais lambda sobre 4. Tira o valor de lambda, que é 2L. Substitui V igual a lambda F, lambda 2L, legal, e acha a frequência. Essa é a frequência do primeiro harmônico, V sobre 2L. Bom, pessoal, vamos fazer uma análise aqui desse tubo aberto. Por exemplo, o que o comprimento vai influenciar na frequência? Bom, e aqui é a velocidade do som mesmo, viu, pessoal? Aqui é a velocidade da onda sonora. Lá em cordas era a velocidade da onda na corda. Aqui é a velocidade do som mesmo. Então, no caso do comprimento, vamos pegar tubos que são mais curtos. Se o tubo é mais curto, o L é menor, frequência maior. O que é frequência maior? É um som mais alto. Um som mais alto é um som mais agudo. Isso faz sentido para você?
Vamos pegar tubos que são maiores. Olha, pega um instrumento de tubo que é mais comprido. Então, a parte que vai formar a onda estacionária lá no tubo é maior, o L é maior, a frequência é menor. Frequência menor é um som mais baixo. O que é um som mais baixo? É um som mais grave. Então, pode reparar que os instrumentos musicais que são maiores de tubo, eles são realmente, emitem sons mais graves, né? Então, isso é legal de você perceber. Bom, quais são os próximos harmônicos? Reparem que aqui formou um nó. O próximo harmônico vai formar dois. Sempre lembrando, o segredo, parte aberta é sempre ventre. Né? Interferência aqui são ponto de interferências construtivas. Né? Então, nós temos aqui a formação de dois nós. Vamos ver quanto que é o L? Ó, lambda sobre 4 mais lambda sobre 4. E aqui aparecem dois nós, a distância entre dois nós, lambda sobre 2. Então, nós temos o somatório. Vai dar quanto isso aí? L, 2 lambda sobre 2. Ou seja, lambda é 2L sobre 2. Substitui na equação V lambda F, 2L sobre 2. Estou substituindo lambda. Achei a frequência do segundo harmônico. Então, está igual corda. Frequência do primeiro harmônico, 1V sobre 2L. Frequência do segundo harmônico, 2V sobre 2L. Pessoal, tranquilo, né? Vou mostrar só mais o terceiro harmônico. E aí já dá para você concluir. Tá vendo? O terceiro harmônico formaram 3 nozinhos. Quanto que é o nosso L? Lambda sobre 4, mais lambda sobre 4, mais 2 lambda sobre 2. Então vai dar quanto? 3 lambda sobre 2. Tiro o valor de lambda, 2L sobre 3, V lambda F. Achei a velocidade, 2L sobre 3, substituindo lambda. E aí a frequência do terceiro harmônico, 3V sobre 2L. Conclusão, no enésimo harmônico, frequência do enésimo harmônico, NV sobre 2L, ou N vezes a frequência do primeiro. Pessoal, aqui no tubo aberto, o N pode ser par ou ímpar, né? 1, 2, 3, 4 e assim vai. Pessoal, tranquilo, importante saber desenhar. Agora, claro, isso aqui é um desenho para facilitar a visualização dos nós, dos ventres de vibração. Mas aqui é uma representação como se fosse uma onda na corda, né? Mas é uma onda longitudinal, não se esqueçam disso. É apenas uma maneira gráfica de representar. Vamos ver agora o tubo sonoro fechado. Pessoal, o tubo sonoro fechado acontece o seguinte. A onda que vai, a onda que volta. A hora que sofre a reflexão num obstáculo rígido, ocorre a reflexão com inversão de fase. Então, se a onda que está indo está na forma de vale e a onda que sofre a reflexão está numa forma de crista, então aqui ocorre uma reflexão com inversão de fase e, portanto, uma interferência destrutiva. E faz sentido, a partícula de ar que está aqui não vai conseguir se mover, né? Tem um obstáculo rígido aqui. Então, se ela não move, aqui é um nó de deslocamento. E como vocês já viram, na parte aberta é um ventre de deslocamento. Então, aqui tem máxima vibração da partícula e aqui ela não vibra. Então, na parte fechada é sempre um nó, na parte aberta é sempre ventre. Então, a maneira mais simples de vibrar é um nó aqui e um ventre aqui. Reparem que esse tamanho é equivalente a 1/4 do comprimento de onda. Tranquilo? Então, essa medida entre um nó e um ventre, lambda sobre 4. Legal? Então, vamos ver como é que fica no primeiro harmônico. O L é lambda sobre 4. Lambda, então, é 4 vezes L. V lambda F. V, substitui no lugar do lambda, 4L. E eu achei a frequência do primeiro harmônico. V sobre 4L agora. Legal? O nosso ouvido, né? Já caiu no Enem uma questão falando sobre o ouvido. O ouvido é um tubo sonoro fechado. Uma garrafinha com água, né? Você deixa a parte destampada, né? Tem a parte aberta e a água da garrafinha fecha a vibração da coluna de ar. Então você tem lá um tubo sonoro fechado. São os exemplos que eu já vi. Bom, agora é o seguinte, pessoal. O próximo harmônico possível não pode ser o dobro. Olha por que não. Aqui é lambda sobre 4. Se você imaginar lambda sobre 4 mais lambda sobre 4, ou seja, 2 lambda sobre 4, que seria o dobro, terminaria em nó. Eu não posso terminar em nó. A parte aberta sempre termina em ventre de vibração.
Então, aqui, esse comprimento total tem que ser lambda sobre 4, mais lambda sobre 4, mais lambda sobre 4, o que dá 3 lambda sobre 4. Então, é 3 vezes maior do que o primeiro harmônico. Então, nós não temos uma frequência de vibração que deixa esse tubo sonoro vibrar com a frequência dobrada em relação ao primeiro harmônico, né? Porque não tem como terminar na parte aberta em nó, sempre vai terminar em ventre. Então, quando você faz a operação, veja que nós temos então o terceiro harmônico. Por que terceiro harmônico? A frequência final vai ser 3 vezes a frequência do primeiro, e a frequência, como eu disse, dobrada não vai existir, não vai formar harmônico. Às vezes nos textos eles falam o seguinte: esse é o primeiro modo de vibração e esse é o segundo modo de vibração. Seria o sequencial, né? Então, primeiro modo, segundo modo de vibração. Mas o segundo modo de vibração é o terceiro harmônico. Então, quando você joga lá na expressão, vai ficar L 3 lambda sobre 4. Lambda, então, é 4L sobre 3, né? Invertendo. Substituir no V lambda F. V 4L sobre 3 vezes F. E achei aqui, tá vendo? Ó, terceiro harmônico, ou seja, 3 vezes a frequência do primeiro. Ok? Então, se atentam a esse detalhe que acontece no tubo fechado. Vamos fazer mais um harmônico? Ó. Então, esse aqui é qual? Ó, qual que é o tamanho do tubo? Então, ó, lambda sobre 4, mais lambda sobre 4, mais lambda sobre 4, mais lambda sobre 4, mais lambda sobre 4. 5 lambda sobre 4. Esse é o quinto harmônico. É o terceiro modo de vibração, quinto harmônico. Então, L é 5 lambda sobre 4. Acho o valor de lambda. Substitui no V lambda F. Legal, achei a frequência do quinto harmônico. Então, nós podemos escrever que para o enésimo harmônico é NV sobre 4L. Ou N vezes a frequência do primeiro, mas com um detalhe, apenas N ímpar. Então, o tubo sonoro fechado só tem harmônico de ordem ímpar. Tranquilo? Próximo seria o 7, depois o 9 e assim por diante. Pessoal, legal? Isso aqui é muito interessante, né? O tubo de Candide é um cientista que fez uma experiência para medir a velocidade do som. É muito legal. Olha o que ele aprontou. Aqui nós temos, então, um tubo fechado, né? Geralmente um tubo de vidro, né? Que dá para observar o que está acontecendo lá dentro. Coloca lá uma fonte de onda sonora, um alto-falante. E aqui um aparelhinho que posso regular a frequência da onda sonora. Então, aqui vai emitir uma onda com uma frequência constante, né? Um apito sonoro, né? Só que eu posso mudar a frequência de oscilação por esse aparelhinho. E aqui dentro eu coloco pó de serragem, pó de cortiça, talco, né? Então, tudo dá para fazer a experiência que está valendo. Tem muito vídeo no YouTube que coloca bolinha de isopor, mas na época ele colocou então pó de cortiça. Então imagine esse pó de cortiça espalhado aqui. Legal. Aí o que acontece? Eu vou regulando a frequência, até que eu perceba a formação de onda estacionária. Vamos supor que formou essa onda estacionária. E aí, claro que eu não vou ver essa onda lá no desenho, mas o que eu vejo na experiência? Eu vejo o acúmulo do pó de cortiça em alguns pontos específicos. Olha que legal. Então, esse pó de cortiça começa a se acumular em pontos específicos. E aí, o que eu concluo? Bom, se nessa região a cortiça está caindo aqui, quer dizer que a onda sonora aqui não está vibrando, essas partículas não estão vibrando, então é um nó de deslocamento. Se não cai nada aqui, as partículas estão doidonas, então elas estão vibrando com máxima amplitude. Reparem que nos nós, onde não há vibração, é onde a cortiça cai. Foi assim que esse cientista, então, pensou no seguinte: a distância entre dois montículos do pó de cortiça é a distância entre dois nós consecutivos, ou seja, lambda sobre 2. Oh, que legal! Se eu medir essa distância, eu tenho lambda sobre 2. Então, eu tenho lambda. Basta medir a distância entre dois montinhos. Se eu tenho lambda e eu tenho a frequência no meu regulador de frequência, eu acho a velocidade do som. É muito legal e é um exercício muito cobrado. Bom, aqui é apenas de curiosidade, né? Alguns instrumentos, né? Tantos instrumentos aí de tubos, né? Você tem então os tubos maiores, que como eu disse, são sons mais graves, ó. Os instrumentos que têm tubos menores, né?
são instrumentos com sons mais agudos. Vamos fazer aqui 3 exercícios rapidinho, né, para o vídeo não ficar muito grande, mas eu acho importante vocês acompanharem cada problema. Número 1. Uma orquestra é formada por instrumentos musicais de várias categorias. Entre os instrumentos de sopro temos a flauta, que é essencialmente um tubo sonoro aberto nas duas extremidades. Uma dessas flautas tem comprimento 34 centímetros. Considere que a velocidade do som vale 340 metros por segundo. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da menor frequência lá, frequência fundamental. Vou fazer bem rapidinho, tá? Para o vídeo não ficar muito grande. Você tem que lembrar, tubo aberto. Ó, tubo aberto é ventre dos dois lados, ventre de vibração. Então, só tem um nozinho. Então, quanto que vale o comprimento do tubo? Lambda sobre 2. Lambda sobre 4 mais lambda sobre 4. Achamos que lambda é 2L. Substitui no lugar do lambda, 2L. E está aí a frequência do primeiro harmônico. Tem gente que decora, mas você aprendeu como é que faz? Ó, não decora não, aprende a fazer aqui na figura. Substituindo os valores 340, o comprimento do tubo é 0,34, nós encontramos a frequência do primeiro harmônico, 500 Hz. Ah, e se ele quisesse a do segundo harmônico? Basta multiplicar por 2, 1000 e assim por diante. Legal, né? Vamos fazer outro. Questão 2 é um tubo fechado, ó, da Unesp. Na geração da voz humana, a garganta e a cavidade oral agem como um tubo com uma extremidade aproximadamente fechada na base da laringe, onde estão as cordas vocais, e uma extremidade aberta na boca. Nessas condições, são emitidos com maior intensidade nas frequências e comprimentos de onda, para as quais há um nó na extremidade fechada e um ventre na extremidade aberta, como ilustra a figura. As frequências geradas são chamadas harmônicos ou modos normais de vibração. Em um adulto, esse tubo do trato vocal tem aproximadamente 17 centímetros. A voz normal de um adulto ocorre em frequências situadas aproximadamente entre o primeiro e o terceiro harmônico. Considerando que a velocidade do som é 340, os valores aproximados em Hz das frequências dos 3 primeiros harmônicos. Pessoal, ó, 3 nozinhos, né? Então tá a formação aqui de 3 nozinhos. Que harmônico será que é esse, né? Lembra que aqui é um tubo fechado, né? Quanto que é o lambda? Ó, lambda sobre 4, lambda sobre 4, lambda sobre 4, lambda sobre 4, lambda sobre 4. 5 lambda sobre 4. É o quinto que ele está mostrando aqui, né? Mas é o terceiro modo de vibração. Vamos lá, vamos fazer? Pega o primeiro. Sempre pega o primeiro como referência. Ó. Olha o primeiro modo de vibração do tubo fechado. Você tem um nó e um ventre. Portanto, L é lambda sobre 4. Acha lambda, 4 vezes L. Substitui no V lambda F, eu tenho a frequência do primeiro harmônico. Como o tubo é fechado, é V sobre 4L. Substituí o valor, passei para metro, né? Achei a frequência do primeiro, 500 Hz. Agora, pessoal, é um tubo fechado. Lembra da proporção? NV sobre 4L. Só que o N é ímpar, né? Então, o próximo é N igual a 3. Então, 3 vezes 500, 1.500. E o próximo é 5, que é exatamente o desenho aqui. 5 vezes 500, 2.500. Então, a resposta é a letra E. Fechou? E esse terceiro, pessoal, é uma experiência muito legal que é usada para medir a velocidade do som usando água. Olha só que interessante. Numa experiência para medir a velocidade do som, utilizou-se um tubo contendo água aberto em uma extremidade e um gerador de áudio com alto-falante que gerava uma onda de 250 Hz. Observou-se que ocorria ressonância quando a coluna do ar era de 96 centímetros e que, baixando o nível da água, a próxima ressonância ocorria quando a profundidade da coluna era 160. Qual é a velocidade do som? Muito legal esse problema. Pessoal, é o seguinte, por que acontece ressonância? Quando você vai baixando a água, então você faz isso no laboratório, é bem legal. Você põe um diapasão, ou que no caso um alto-falante, né, com uma frequência conhecida. Então, você tem um barulhinho lá do diapasão. E você vai baixando aqui o nível da água. Quando acontece a formação da onda estacionária, a onda que vem e a onda que volta, se formar um ventre de vibração aqui, a onda vibra e entra em ressonância com as ondas do diapasão, né, produzidas pelo diapasão. Então, isso aumenta a intensidade sonora. Então, você escuta um barulho, né, um som,
com maior intensidade. Então, você escuta, você percebe que aumentou a intensidade porque entrou em ressonância. Isso acontece quando tem a formação do ventre. Então, nós podemos perceber aqui que esse é o desenho mais simples, né? O primeiro harmônico. Se eu continuar deixando a água escoar, deixa de ter a formação do ventre e só vai aparecer um próximo ventre na próxima formação da onda estacionária, né? E no próximo modo de vibração, tá vendo? Aqui esse é o terceiro harmônico, tá vendo? O tubo fechado. Aqui não quer dizer que é o primeiro, né? Que é o terceiro. Você tem que entender a sequência. Olha o que eu fiz para utilizar. Aqui tem outro desenho, ó. Então, essa é a ideia, né? As moléculas de ar lá, ó, quando formam um ventre de vibração, é onde entra em ressonância, né? As moléculas vibram com maior intensidade, produzindo um som de maior intensidade. Mas vamos lá. Então, o que nós vamos fazer? Vamos supor que seja exatamente esse desenho para facilitar. Você vai ver que isso não vai importar na resolução. Então, esse desenho, ó, lambda sobre 4. Então, vamos supor que já formou um ventre de vibração e apenas um nozinho. 96 lambda sobre 4. O próximo tem que ser uma sequência. Então, tem que ser, ó, como essa figura, 3 lambda sobre 4. Muito bem. Então, quando você faz a mudança, quando você faz aqui a diferença de um para o outro, você vai encontrar que a diferença 160 menos 96 é lambda sobre 2. Então, moral da história, não precisa ser o primeiro e o terceiro. Se fosse o, sei lá, o quinto com o sétimo, essa diferença de distância dá lambda sobre 2. Então, essa é a ideia do problema. 160 menos 96, lambda sobre 2. Eu acho lambda, faço V lambda F, ó, frequência que ele me deu, e acho a velocidade do som. É muito legal. Pessoal, desculpa que o vídeo ficou um pouquinho grande, né? Mas foi legal que deu tempo aí da gente pelo menos fazer 3 problemas para exemplos, né? Então, um abraço para vocês e bons estudos.